Não, eu não bato palmas pra essa decisão aí de colocar um cara da Federação de Roraima, né? Como presidente da CBF. Roraimense. Gente, não tem tanta gente boa, não tem presidente de clube que possa exercer esse cargo. Como é que é esse processo de escolha aí, Camarão? Escolha justamente por um conglomerado de federações. Daí o Samir Chouad, que é esse presidente de Roraima, é um jovem, ele é filho de um dirigente lendário também, de uma federação que, convenhamos, né, zero preconceito. Estamos falando da realidade do futebol de elite. Não tem representante há muitos e muitos anos. Não tem? Então, assim, alguém consegue de cabeça? É Chouad ou é Chaude? É Chaude, né? Não, eu inverti o U com A, né? Alguém Chaude. consegue de cabeça falar um time de Roraima? Chaude. Mano, já teria um jingle de campanha, né? Se Já? dependesse da Band News FM. Ready or not. Ready Nem or precisa not. de jingle, é candidato único. Pois é, e ontem ele concedeu uma entrevista à CNN em que ele simplesmente já se apresentou como novo presidente da CBF. Né? Então, antes não é um processo eletivo, é um processo que já está determinado. Ele já se apresenta como novo presidente da CBF, eleições marcadas para o próximo domingo. Eleições justamente agendadas pelo Sarney, né, que é um dos vice-presidentes que justamente assumiu de maneira interina esse processo em meio à destituição do Edinaldo Rodrigues. Então a CBF, a partir do próximo domingo, deve ter um novo comandante, o que obviamente gera todas essas ponderações, indignações até colocadas pelo próprio Megali. E há alguns meses, quando houve aquela última eleição da CBF, em que o Ronaldo queria se apresentar, Ronaldo Fenômeno, ex-gestor do Cruzeiro, enfim, queria se apresentar como uma das candidaturas e não recebeu apoio, então acabou retrocedendo em relação a essa ideia, o próprio Ronaldo, em entrevista exclusiva aqui à Band, voltou a falar sobre o tema, justamente sobre esse momento político da CBF, e a gente vai ouvir o ex-jogador da seleção brasileira. O que está acontecendo agora já aconteceu outras vezes, a gente vive um momento terrível, mas o mais impressionante é que a gente não vê uma luz no fim do túnel, né? Enquanto o estatuto da CBF for esse que é agora, que o poder fica na mão dos 27 presidentes de federações, essa palhaçada vai continuar, não tem absolutamente nenhuma chance de reforma no futebol brasileiro. Diria que muda a página, mas o livro é o mesmo. Esse barulho de Fórmula 1 por trás do Ronaldo, porque ele justamente concedeu uma entrevista à TV Band em meio ao Grande Prêmio da Emília-Romagna. Lá, ele foi um convidado da Ferrari, o Ronaldo, então ele esteve presente, acompanhando, e falou justamente sobre isso, né? Esse modelo gestor do comando da CBF, ele conhece bem. São as federações que acabam determinando. Justamente os clubes até têm um peso um pouco menor em relação a isso, mas são as federações justamente que definem, né, o rumo justamente do futebol brasileiro, e a gente sabe exatamente como é que funciona aqueles conchavos, enfim, é um jogo de interesse, não deixa de ser. Quem recebe algum tipo de benefício prático, né? Não estou falando nada ilegal, estou falando de benefício prático na condução da própria federação estadual, acaba tendo um olhar mais positivo para este ou para aquele representante, mas de fato, né? Muita gente pulou do barco depois de ter abraçado a candidatura única do Edinaldo lá atrás, quando vem à tona, né, esse afastamento dele pela justiça. Tempo, né? O pessoal já falou, olha, não tô com você, e isso diz muito também, né, a respeito desse quadro político brasileiro de maneira geral. Teve um ouvinte que questionou, porque a gente falou da Federação Roraimense de Futebol, e aí ela questionou a Ingra, qual é o problema de ele ser de Roraima? O problema não é que é problema tem futebol nenhum. em Roraima, praticamente. Então, o esporte não é tão desenvolvido. Ele é filho do presidente da Federação Roraimense de Futebol. O cara vai completar 40 anos à frente da federação. E o Samir Chaude, é filho desse cara. Ele assumiria a próxima gestão. Então, é uma pessoa que não é tão conhecida no restante do país. É uma cara nova literalmente, porque ele vai completar, acho que tem 40 Isso, anos, exatamente. né? Vai completar 40 anos. Ele é um médico, né? Enfim. É um médico que se candidatou a deputado estadual, deputado federal, uma pessoa que está se lançando para a carreira pública e política.
e cai de paraquedas desse jeito, mais pelo ou menos, né, É Brami? mais ou menos como se o... Nada contra Roraima, de jeito não, nenhum. mas de jeito nenhum. É que não tem futebol em Roraima. O time Isso. mais famoso lá é o São Raimundo. A abertura foi essa que a gente falou sobre isso, né? É a ausência de futebol de elite Isso. ali. É como se fossem escolher o presidente do equivalente da FIFA para lacrosse. Sabe aquele esporte lacrosse? Que tem em umas universidades americanas, um esporte engraçado, que tem um negócio que você joga a bolinha um pro outro, tem que correr pra caramba. Aí o presidente da FIFA da lacrosse é um brasileiro. O país deve ter alguém jogando lacrosse em algum lugar do Brasil aí, mas, pô, que referência é o Brasil pro lacrosse? Exato. Que referência é Roraima pro futebol, é isso. E quando se fala de futebol de elite, a gente não tá colocando assim uma cartada na mesa para rechaçar clubes menores, nada disso. A gente só tá falando de fato como a banda é tocada. A seleção brasileira de futebol, ela é representada pelos jogadores dos principais clubes, então, obviamente, quando você fala de um representante por trás disso, o próprio Edinaldo, né? Ele esteve à frente durante muitos anos, se perpetuando à frente da Federação Baiana. Só que é uma federação, obviamente, mais representativa, mais imponente no ambiente histórico do futebol brasileiro. Eis que ele assume a CBF em meio àquele caos todo. Mas a gente teve, né, inúmeros exemplos, né, passados, né? Rogério Caboclo, Marco Paulo Del Nero, em que todos terminaram, José Maria Marim, né, da maneira como eles terminaram. Enfim, é um problema meio crônico, mas fato é que o Brasil gerido deve ter um novo presidente a partir do próximo domingo, e esse presidente é o Samir. Bom, para registrar a candidatura, me informa que o Fábio França é necessário o apoio de 5 federações de 8 clubes, ele conseguiu apoio de 25 Pois é. das 27 federações, quer dizer, não tem como haver uma outra candidatura, ele praticamente monopolizou as possibilidades ali, e é uma estranha sensação de que parece que as pessoas querem alguém bem outsider mesmo, bem, enfim... De uma federação irrelevante, porque eu não sei, né? Quando o assunto é CBF, tudo é muito esquisito, né? A gente tem que desconfiar de tudo mesmo.